Salmo 37, tome a sua escritura. Desde que começamos a nossa leitura anual da Bíblia, quando passamos pelo Salmo 37, eu fiz um apontamento e deixei lá guardadinho para um dia voltar a esse apontamento. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre o Salmo 37, sobre a tua vida. Alguns entendimentos que eu imagino que a gente deva ter. São 5 na realidade. Você pode também tomar um caderno, uma folha de papel e fazer alguma anotação aí, se você assim o desejar. Vamos ler o Salmo 37, tá? Eu vou ler, obviamente, na versão que eu tenho usado ultimamente, né? A Nova Almeida atualizada. Diz assim o Salmo 37. São 11 versículos, então, bom de ler, não é? Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios, maus intentos. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Salmo poderoso, salmo riquíssimo. Tem tudo a ver com a nova aliança. Todos os aspectos aqui do salmo estão de acordo com a nova aliança, então nós não temos nenhum problema na questão de ser veterotestamentário da antiga aliança ou não. Ele é um salmo muito, muito, muito belo, muito rico, doutrinário e ao mesmo tempo em harmonia com o caráter e com a ética de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo, da Nova Aliança. Então nós não temos nenhum problema. Mas se eu tivesse que dizer alguma coisa, fazendo uma síntese sobre esse texto, qual seria o entendimento mais profundo, os princípios espirituais que servem para as nossas vidas no dia a dia a partir da leitura desse Salmo 37? Foi isso que eu tentei fazer nessa noite. Primeiro, ao ler o Salmo como um todo, eu destaco o primeiro princípio espiritual. E o primeiro princípio é: não pense, escute isso, não pense que os que não amam a Deus, não pense que os que não amam a Deus estão numa situação melhor, apenas porque prosperam e parece que nada de mal lhes acontece. Esse é o primeiro item, esse é o primeiro princípio espiritual do Salmo 37. Versículo 1, versículo 2, versículo 7, deixam isso muito claro, que você não deve se preocupar, não deve se irritar por causa dos malfeitores, e não deve ter inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles vão secar. O versículo 7 vai dizer: descanse no Senhor, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza maus desígnios. O fato de você estar observando a vida daqueles que não temem, que não amam a Deus, e essas pessoas, mesmo não temendo e não amando a Deus, prosperam em seus caminhos, você não deve olhar, nós não devemos olhar e dizer assim: puxa, como eles estão bem, parece que nada de mal lhes acontece. Não pense isso. Eles não estão numa posição melhor. Na realidade, o destino dessas pessoas já está traçado. Esta é a verdade. O destino
daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não amam a Deus e continuam insistindo em seus caminhos, mesmo prosperando, não irão acabar bem. O segundo princípio espiritual revelado aqui no Salmo 37, na minha forma de ver, é verdade, na minha forma de ver, você tem que tomar esses princípios para a tua vida. O primeiro é esse. Por favor, não olhe para as pessoas que não conhecem, que não amam a Deus, que não temem a Deus, veja sua prosperidade, sua riqueza e ache que está tudo bem com eles e faça algum tipo de comparação com você. Não. Eles têm o destino selado e vão acabar mal. Segundo, haja positivamente em fé. Haja positivamente em fé. O versículo 3, 4 e 5 diz o que, no meu entendimento, significa agir positivamente em fé. Confiar no Senhor e fazer o bem. É só coisa positiva. Habite na terra, alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Olha que coisa interessante. Confie no Senhor, habite, alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele. Isso é agir positivamente em fé. Isso é ser uma pessoa extremamente positiva, alguém que não importa os acontecimentos ao seu redor, não importa o que se passa no mundo, não importa os acontecimentos. É claro que a gente sente e que nós somos abalados em algum nível, e que nós temos algum nível de temor, e que nós temos algum nível de preocupação. Somos seres humanos, como todos os outros. Mas não podemos reagir ou agir como uma pessoa que não conhece ao Senhor, que não tem o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agir, a nossa reação, a nossa ação deve ser a ação positiva, mesmo diante de tragédias, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de grandes problemas. A nossa ação tem que ser uma ação positiva e de fé. Por isso o Salmo 37 vai dizer: confie, faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade. Isso é profundo. Agrade-se do Senhor, tenha prazer em Deus. Tenha prazer em Deus. Se você agradar-se de Deus, se você tiver prazer em Deus, Ele satisfaz os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Ele é que age. Claro que você vai fazer sua parte, mas Deus é quem corrobora e que habilita todas as coisas em sua vida para que tudo ocorra de acordo com a vontade dele. Então, o segundo princípio espiritual no Salmo 37 é: haja positivamente em fé. Isso faz toda a diferença. O terceiro princípio espiritual que eu encontro no Salmo 37 é: corrija as emoções negativas. Escreve isso aí. Corrigir as emoções negativas. Corrigir as emoções negativas. Corrija, em terceiro lugar, corrija as emoções negativas. Tem um versículo só, que eu acho que é fortíssimo, que é o versículo 8. Deixa a ira, abandone o furor, a fúria. Não se irrite. No Testamento você sabe, não se irrite e não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Está tudo dentro da nova aliança. Deixa a ira. Olha que postura. Para mim, em terceiro lugar, o terceiro princípio do Salmo 37 é esse. Corrija as emoções negativas. Isso é importantíssimo. O versículo 8 vai dizer: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, porque certamente isso acabará mal. Corrija as emoções negativas. Nos dias que nós estamos vivendo, nós temos uma tendência, eu não posso dizer natural, mas é quase que natural,
Nós temos uma tendência a nos irritar com facilidade com as pessoas, principalmente com aquelas que nos provocam uma ira. Satanás sabe, as trevas sabem de toda esta facilidade que nós temos de, às vezes, reagir em furor, em ira, em querendo realmente, sabe? Você sabe. Então, o terceiro princípio espiritual do Salmo 37, para abençoar tua semana, abençoar tua vida, corrija as emoções negativas. Isso é extremamente importante para você e para mim. E o versículo 8 só tem esses 3 itens, e tem tudo a ver com a questão de irritação, de raiva, de ira, de furor. Por que citou exatamente esses itens? Justamente na área do desequilíbrio, né, da reação. É porque é natural, ou porque é quase que comum reagirmos com esse tipo de natureza combativa, irada, zangada, irritada. E o Salmo 37 diz, deixa isso para lá. Porque ele encerra o versículo 8 dizendo, certamente isso acabará mal. O fim não é bom. Os resultados não são bons. Estão entendendo? Há um quarto princípio espiritual no Salmo 37 também, que eu encontrei no versículo 10. O tempo está a nosso favor. Escreve isso aí. O tempo está a nosso favor. O versículo 10 é maravilhoso. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará o lugar deles, onde eles estavam, e não os encontrará. Mais um pouco de tempo. Escreve isso aí, né? O tempo está a nosso favor, sempre. Não importa o tempo que estamos vivendo. Não importa o momento que estamos vivendo. Não importa o que neste tempo alguém possa estar fazendo alguma coisa negativa contra você. O tempo está a nosso favor, que depositamos esta confiança neste Deus do Salmo 37. O que já vimos até aqui no Salmo 37? 4 princípios espirituais dessa leitura. Primeiro, não pense que os que não amam a Deus estão em situação melhor porque prosperam e parece que nada de mal lhes acontece. Não se preocupe, deixe isso para lá. O destino deles está selado. Já está determinado, se não se arrependerem, se não se converterem. Segundo, haja positivamente em fé. Confie, entregue seu caminho. Lemos aqui, versículo 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Confie no Senhor, faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor. Ele satisfará o desejo do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Falar que tua justiça sobressaia como a luz, e teu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Eu creio também, Carol. Eu creio mesmo. Eu não preciso me defender. Haja positivamente. É o segundo princípio espiritual. O terceiro princípio espiritual, corrija as emoções negativas. Corrija as emoções negativas. Não deixe que elas tomem conta de sua vida. Vai acabar mal. Diz o versículo 8 do Salmo 37. Diz o versículo 8 do Salmo 37. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Estou só repetindo. Quarto princípio espiritual, o tempo está a nosso favor. Não precisa se preocupar. Eu creio mesmo nisso.
Não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor em minha vida. Eu creio verdadeiramente nisso, de que o tempo está a meu favor. Primeiro, porque eu respeito o tempo. Eu sei que o bem mais precioso que nós temos depois da vida é o tempo. E eu sei que a única coisa que o dinheiro não pode comprar de verdade é o tempo. Por isso eu respeito o tempo. Eu trabalho com ele. Ele é importante para mim. E porque eu respeito o tempo, sabendo que eu tenho por máximo de tempo que eu tiver nessa terra, é pouco tempo. E como eu trato o tempo com respeito, eu sei que o tempo está a meu favor. Porque eu trato o tempo com respeito. Lembram de Eclesiastes, no capítulo 3? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todo o propósito. Vai do início da vida à morte. Está lá, tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de construir, tempo de destruir, tempo de ajuntar, tempo de espalhar. Viu? Aquele texto é profundo na minha vida. Para mim, pessoalmente. Por isso, quando eu digo, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo está a meu favor, eu realmente acredito nisso, porque eu respeito o tempo. O Cronos. O Cronos, para mim, é o único tempo que eu tenho neste corpo físico. Vou para a glória, novo céu, nova terra, onde vou desfrutar do Aion, da eternidade, onde o tempo não será tempo, mas neste corpo, nesta vida, aquilo que Deus me deu aqui, eu tenho um tempo, este corpo tem prazo de validade, a minha vida tem prazo de validade, por isso eu respeito o tempo. E por isso eu sei que o tempo está a meu favor. Estão entendendo? Digam que compreenderam o que eu disse até aqui. Diga sim. Escreva sim, eu entendi. Eu entendi. Em último lugar, enquanto eu falo, você escreve. Sim, eu entendi. O tempo, você precisa respeitar o tempo. Você levar o tempo em consideração, ser muito... Não é nem uma questão de ser organizado ou não. É uma questão de você compreender e respeitar o tempo que você tem e usá-lo da melhor maneira possível. Não perder tempo, porque você não o compra de volta. Em último lugar, o quinto princípio espiritual que eu encontro no Salmo 37, você vai gostar dessa. Viva por promessas. Olha só, versículo 6. Fará Deus, o Eterno, fará com que a tua justiça sobressaia como a luz e o teu direito, aquilo que Ele te deu, Ele fará com que o teu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Dá para você olhar para o sol ao meio-dia com os olhos diretamente desnudados e você suporta esse brilho? Não. Ele diz, é uma promessa. Deus vai fazer com que a tua justiça sobressaia como a luz e o teu direito brilhe como o sol do meio-dia. É a primeira promessa. Agora vem a promessa do versículo 9. No versículo 9 diz, porque os malfeitores serão exterminados, nós já sabemos, mas olha o que diz o versículo 9. Mas os que esperam no Senhor
possuirão a terra. Aqui não é promessa para testemunho de Jeová, não, é para a gente. Mas os que esperam no Senhor, esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Muito. Versículo 9. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Deixe-me te dizer uma coisa. No fundo, o que isso significa? Deus fará o que prometeu. Deus cumprirá a sua palavra. Na tua vida, você só precisa esperar. Espere. Você possuirá a terra. Claro, para os judeus, Salmo 37 eles já tinham possuído. Então, no Salmo 37, não é nenhuma questão de conquista da terra de Canaã, porque eles já estavam na terra. Então, que terra é essa? É outra terra. São territórios, é outra circunstância, são outras situações. É a terra da vida, é a terra do mundo, é a terra ao seu redor, é a terra das suas próprias conquistas pessoais. A terra das suas próprias conquistas pessoais, daquilo que você busca, daquilo que você anseia, daquilo pelo qual você luta. Aqueles que esperam no Senhor possuirão a sua própria terra. É uma casa própria? Gente, aí é tudo sem mais nada. Seja uma casa, seja o seu emprego, sua carreira, sua família, não importa. Aqui eu não quero ficar citando coisas menores. Mas aquilo que você busca, aquilo pelo qual você luta, aquilo pelo qual você anseia diante do Eterno, é aquilo que você espera nele, é isso que você possuirá. Está entendendo? Você possuirá a sua terra. Aquilo que você anseia, aquilo que você busca, aquilo que você coloca diante dele. Aquilo que são os objetos das tuas conquistas pessoais. Porque na eternidade você não vai precisar de nada. Você precisa é aqui. As respostas às orações, as conquistas, a busca, os anseios, aquilo que você anseia é aqui. Porque eu espero no Senhor, eu não vou antecipar nada, eu não vou atravessar o processo, eu não vou atrapalhar, eu não vou me auto-sabotar no processo, eu não vou tentar fazer com que a coisa aconteça mais rápido, dando um jeitinho. Não, eu espero no Senhor, porque aquele que espera sabe, aquela que espera sabe que se o tempo está a meu favor, eu possuirei a minha terra, a terra da minha conquista. Que não é promessa solta, feita no ar. Isso aqui não é para você sair de um culto todo cheinho e amanhã de manhã os teus problemas estão tudo de novo na sua vida. Não, não é isso não. Não é promessa à toa, vazia. Palavra de Deus. Não é palavra do bispo, é palavra de Deus. Viva por promessas. E a última promessa está no versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra, você já sabe, vai conquistar a sua terra, mas ele acrescenta aqui. E terão alegria na abundância de paz. Poxa vida, gente. E terão alegria na abundância de paz. Além de alegria, paz e alegria. Você quer mais do que, meu irmão? Você quer mais do que, minha irmã? Saber que você vai herdar a terra da sua conquista. E além disso, o Senhor ainda vai te dar alegria na abundância de paz. Viver alegre e viver em paz. Viver alegre e viver em paz. Abundância de alegria e abundância de paz. Uma das coisas que eu sempre tenho dito a quem está ao meu redor, que anda comigo, minha família, eu sempre tenho dito. Eu tenho dito a alguns homens que eu aconselho, eu quero paz. Eu só quero é paz.
viver em paz, andar em paz, negócio de confusão, de bagunça, não. Eu quero paz. E aí, 5 princípios espirituais do Salmo 37. Para abençoar tua semana, para abençoar tua vida. Receba, se aproprie como palavra de Deus. Porque não é uma palavra de Deus, é claro. Não é minha palavra como palavra de Deus, não. A palavra de Deus como palavra de Deus. Direta, endereçada para a tua vida, endereçada para a tua alma, endereçada para a tua existência, para o teu dia a dia. É nisso que eu creio. A palavra de Deus é poderosa para ajustar, corrigir, abençoar, direcionar dia a dia das nossas vidas. Cada área das nossas vidas pode ser ajustada, organizada, abençoada pela palavra de Deus. Esse é o meu ministério, essa é a coisa que eu mais amo. É compreender em cada detalhe da minha vida, da vida humana, como a palavra de Deus pode ser útil, poderosa, viva e eficaz ali e trazer os benefícios divinos, os benefícios que Deus prometeu. Porque ele disse em Isaías 55, a minha palavra não volta para mim vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual eu a enviei. Depois é que ela volta. E Deus enviou sua palavra. Deus enviou sua palavra. Está em nosso meio. Eu amo Paulo falando aos Romanos no capítulo 10, porque a palavra está perto de ti. Romanos 10, 8. Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Deus enviou sua palavra para nós. Ela está aqui ao nosso lado, perto de nós, na nossa boca, em nosso coração. É a palavra da fé. Salmo 37. 5 princípios espirituais para abençoar não só a minha semana, não, para abençoar a minha vida toda. Eu espero que você tenha entendido. Essa última, então, é para você repetir todo dia. Eu vivo por promessas. Eu vivo por promessas. Eu vivo por promessas. Cada promessa da palavra de Deus. Eu amo também Paulo quando diz em Coríntios que tantas quantas forem as promessas de Deus, segundo aos Coríntios, se eu não me engano, segundo aos Coríntios capítulo 10, porque tantas quantas forem as promessas de Deus nele, em Jesus, não é sim e não, mas nele está o sim. Todas, tantas quantas forem, quantas promessas Deus tem a feito. Quem disse foi Paulo, Nova Aliança, Novo Testamento. Tantas quantas forem as promessas de Deus, em Jesus só temos o sim, 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 sim. Nunca o não, nunca talvez. O sim. Já leram esse texto? Porque tantas quantas forem as promessas de Deus. Já leram esse texto? Deixe-me encontrar aqui para você. Porque tantas quantas forem as promessas de Deus. Ah, meus irmãos. Já leram isso aí? Eu não disse? Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque tantas quantas forem as promessas de Deus,
Nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Segundo aos Coríntios 1:20. Novo Testamento, nova aliança. Quantas promessas Deus fez? Tantas quantas forem as promessas de Deus, em Jesus Cristo não tem sim e não. Só há o sim. E por quê? Porque é para que por meio dele seja dado o amém. Amém, assim seja, assim seja, assim seja, assim seja. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Estão entendendo, povo de Deus? Amém? Eu espero que esta palavra seja edificante para a sua vida, para a tua semana, para o teu coração, para o teu espírito, para a tua alma. Quero orar. Rogando ao Eterno, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que revele mais e mais profundamente desta palavra, deste texto, em teu espírito, em teu coração. Porque o coração são as fontes da tua vida. O coração, o teu espírito, é o que te motiva, é o que te impulsiona a andar no dia a dia. E que esta revelação escriturística, essa revelação da palavra do Eterno, entre de forma tão poderosa, porque ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e marque, cele a tua alma, o teu espírito, o teu coração, de tal maneira que nunca mais esta palavra sai de dentro de você. E com o resultado de você desfrutar o sim de Deus em Cristo Jesus. Para que você experimente em tua vida as promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Ele abençoe tua vida. É claro que nós teremos dificuldades. Nós já estamos cansados disso, não é? Já sabemos disso. As dificuldades são naturais no dia a dia, a gente já conhece tudo isso. Nós queremos algo diferente do normal. Nós queremos algo diferente do natural. Enquanto ser humano natural, já sei que tudo isso acontece. Mas eu quero além, eu quero outra coisa. Será que Deus não tem nada melhor a meu respeito? Segundo Hebreus 11, versículo 40, sim. Ele tem algo melhor a nosso respeito. E por isso ele enviou a sua palavra. A sua palavra, eu quero encerrar com isso. A palavra de Deus não é uma mera descrição de intenção. Não, eu tenho a intenção de fazer isso, mas não sei se vou fazer. A palavra de Deus não é uma mera intenção de vontades. A palavra de Deus é a vontade expressa de Deus. E tudo quanto Deus disse que fará, fará. E tudo quanto Deus prometeu, tem o sim. Nós é que temos que sair desse casulo de incredulidades, deste casulo de impossibilidades, destas coisas ao nosso redor que tentam impedir que a nossa mente, que o nosso espírito acesse a fé e a vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a tua semana. Que o Senhor abençoe a tua vida. Hoje aqui é
a tua vida pessoal. Hoje é uma palavra para você, só para você. Não é de forma egoísta que você vai receber esta palavra, mas como algo que Deus selecionou um texto e disse assim: hoje eu quero falar só para você. Essa é só para você. É uma coisa pessoal, particular, mano a mano, tete a tete, do Senhor eterno comigo, do Senhor eterno com você. Esta é uma palavra não para uma coletividade, mas esta é uma palavra não de forma egoísta, tá? Esta é uma palavra para a tua individualidade, para a tua pessoa. Porque quem precisa desta palavra é você. Você. E eu creio que o Senhor está falando comigo, como falou mais cedo, e está falando com você também. Amém?